Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento, e eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler nesse momento apenas o verso de número 40, e depois eu vou pedir a você que deixe a sua Bíblia aberta, para que nós possamos dar uma olhada em outros trechos dessa passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 40. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Vamos ler juntos, meus irmãos? Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Senhor, a tua palavra foi lida e nós, o teu povo, estamos prontos para te ouvir. Por isso pedimos, fale ao nosso coração, edifica-nos, ó Deus, através dessa palavra e fortaleça-nos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um trecho do sermão pregado pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é provocado a pregar esse sermão quando algo acontece aqui entre os irmãos em Jerusalém, e é o derramamento do Espírito Santo. Cumpre-se uma promessa do Senhor, que está em Joel, capítulo 2, a partir do verso 28, quando o Senhor disse que derramaria o seu Espírito sobre todos os seus servos, sobre todos os seus filhos. Os jovens sonhariam, os velhos teriam visões, e muitos outros sinais o Senhor haveria de realizar. Jesus Cristo, quando foi assunto aos céus, à vista dos seus discípulos, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o poder ao qual o Senhor revestiu o seu povo foi exatamente o poder do Espírito Santo. E aqui é dito no capítulo 2, no versículo 8, que o recebimento desse poder seria não para que eles se tornassem supercrentes, não para que eles se tornassem diferentes uns dos outros, não para que eles se tornassem uma casta cristã superior a outros, mas o poder que eles receberiam seria para que eles pregassem o Evangelho, Samaria, Judéia, Jerusalém e até os confins da terra. Então esse poder para testemunhar o Evangelho, esse poder para pregar o Evangelho está sendo derramado aqui sobre os apóstolos. Diz que eles estavam cerca de 120 pessoas reunidos numa sala do templo, quando de repente apareceu entre eles. O capítulo 2 começa falando sobre isso. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, no versículo 2, um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. Cumpre-se ali então a promessa do Senhor. O Espírito Santo é derramado. Esse Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Este Espírito Santo que capacita e habilita o seu povo para proclamar o Evangelho. E estavam ali reunidos pessoas de várias nacionalidades, como nos diz o texto aqui. Era a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Estavam reunidos para celebrar uma destas que eram uma das 3 festas anuais que todo judeu deveria celebrar, também a festa do tabernáculo. E aqui era o dia de Pentecostes. E como estavam pessoas reunidas de várias nacionalidades, de várias línguas, de várias partes de toda a região, eles são tomados pelo Espírito Santo do Senhor e pregam a palavra de Deus com ousadia,
com avidez, com autoridade. E alguns, ao ouvirem esta pregação, eles então perguntam: o que é isso que está acontecendo? Não são todos estes galileus? Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua materna as grandezas de Deus? A língua que foi derramada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, foi uma língua idiomática. Não foi um êxtase que eles pudessem ser tomados de uma situação e falar uma língua completamente estranha. Não era uma língua estranha. Era uma língua característica de cada região daqueles que estavam ali ouvindo a palavra do Senhor. E todos esses, então, ouvindo essa palavra, se admiraram. Diz o versículo 5 que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu então a multidão possuída de perplexidade, quando cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vede que não são porventura todos esses galileus. O verso 9 diz: somos pardos, medos, elemitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígida, Panfilha e do Egito, das regiões da Líbia, das mediações de Cirene, e romanos aqui residem. Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua materna as grandezas de Deus? Estava se cumprindo ali, meus irmãos, o Espírito Santo derramado para dar poder ao seu povo para testemunhar o Evangelho. Então, alguns começam a achar que aqueles homens estavam embriagados. Estão embriagados. Começaram alguns a zombar daquilo que estava acontecendo. E então Pedro toma a palavra e vai fazer este grande sermão, meus irmãos. E neste sermão, Pedro conclui com este verso que nós lemos, dizendo: salvai-vos desta geração incrédula. E eu quero, com base nesta palavra, olhando para as Sagradas Escrituras, meditar com você nessa noite exatamente nesse tema: salvai-vos desta geração perversa. Este, meus irmãos, é um alerta. Esta é uma exortação, um chamado. Já ouviu um ditado que diz assim: quem avisa, amigo é. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem estado aqui por séculos, por gerações, anunciando que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ao longo destes 21 séculos, desde que Cristo aqui pisou nessa terra, desde que Cristo operou sinais, prodígios, maravilhas, curou, e uma grande multidão creu nele, desde que por aqui ele esteve, ele então investiu os seus apóstolos, os seus discípulos, desta mesma autoridade, para conclamar, para exortar, para chamar: salvai-vos desta geração perversa. O texto aqui, meus irmãos, e quando o apóstolo Pedro começa então a confrontar aquelas pessoas que colocaram em dúvida, colocaram em xeque aquilo que estava acontecendo, dizendo: estes homens, esses galileus estão todos bêbados. Ele diz: não estão bêbados, sendo esta a 3ª hora do dia, por volta de 9 horas da manhã. Como, pois, poderiam estar bêbados esses homens? Ele diz: o que vocês estão vendo aqui, o que vocês estão testemunhando aqui, é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. O Espírito, a promessa, o derramamento do Espírito Santo. E então, depois de discorrer, meus irmãos, longamente sobre esse texto que está lá em Joel capítulo 2, a partir do verso 28, trazendo aqui para o contexto desse acontecimento, ele então fala com aqueles irmãos, dizendo: vocês que colocam em xeque o que está acontecendo aqui, vocês mataram a Cristo.
vocês crucificaram Cristo. E Pedro então está fazendo referência àquele dia, quando Cristo, na cruz do Calvário, pagou o preço pelos nossos pecados. Deu a sua vida em resgate pela nossa. Como nós vemos em Isaías, capítulo 53, nos versos 4 e 5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto começa dizendo: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Lá no capítulo 53, no versículo 10, o texto diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar por todos nós. A enfermidade chamada pecado, que constituiu-se em divisão, separação entre nós e Deus, na cruz do Calvário, o preço foi devidamente pago. E Cristo disse: está consumado. Ele então rendeu o seu espírito, e o seu estado de humilhação estava findado ali. Cristo então foi sepultado, mas as Escrituras nos dizem que Ele ressuscitou por causa da nossa justiça, como está em 1 Coríntios capítulo 15. E é exatamente essa ressurreição aqui que o apóstolo Pedro vai dizer nesse texto: vocês mataram Cristo, porque eles gritaram: salta Barrabás e crucifica Jesus. Embora o apóstolo estivesse dizendo aqui: vocês mataram Cristo, ele sabe perfeitamente, como Cristo disse: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Mas o que o apóstolo Pedro está dizendo, embora a morte de Cristo foi um ato da soberania divina, decretado na eternidade, quando o Cordeiro foi morto, antes mesmo que nós nascêssemos, fomos eleitos, chamados em Cristo, antes da fundação do mundo, no conselho da Trindade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto, mas ao mesmo tempo, um ato da soberania divina, mas também traz consigo a responsabilidade humana. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui: vocês também são responsáveis, porque Deus não inocenta ninguém, pelo contrário, Ele nos responsabiliza pelo nosso pecado. Por isso, meus irmãos, a única maneira de nós encontrarmos perdão pelos nossos pecados, a única maneira de nós encontrarmos redenção, libertação e experimentarmos a salvação eterna de nossa alma é reconhecendo Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador de nossa vida. Salvai-vos desta geração perversa. E aqui, meus irmãos, ele vai dizer que a perversidade desta geração está no fato de que esta geração negou Cristo, está no fato de que esta geração pediu a morte daquele que veio para salvá-los. Negar a Cristo, rejeitar a salvação, é a maior entrega de perversidade da própria carne. E aqui a perversão no contexto é exatamente negar a Cristo. Mas nos nossos dias, meus irmãos, nós vemos muitas outras formas de perversão, muitas outras formas de uma entrega completa e absoluta à carnalidade e ao pecado. O mundo que nós vivemos, meus irmãos, tem se tornado cada vez mais um mundo inabitável, cada vez mais o avanço do homem da iniquidade, do pecado, da carnalidade. Cada vez mais a vida tem sido banalizada, a humanidade tem sido atacada, destruída e coisificada. Cada vez mais as pessoas são tratadas como coisas, como números, sem importância. A ideia do diabo é roubar, matar e destruir. E cada vez mais assistimos, meus irmãos, à degradação da humanidade. Vivemos num tempo em que fazer a coisa certa é tornar-se errado.
viver de uma forma correta, justa e santa, é estar como alvo de ataques e de perseguições. A perversidão, meus irmãos, ou a perversidade vai aumentando-se, porque está cada vez mais próxima à volta de Cristo. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias seriam assim. Os homens seriam avarentos, jactanciosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, fariam coisas inimagináveis. E cada vez mais nós temos visto, mas a chamada, a exortação para nós é: salvai-vos desta geração perversa. E o apóstolo Pedro diz aqui no texto, depois você dá uma lida com mais calma na sua casa, o apóstolo diz: este Cristo que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. Ao terceiro dia, a morte não pôde detê-lo. Jesus ressuscitou por causa da nossa justiça. De modo que o apóstolo Paulo diz: se Cristo não houvesse ressuscitado, toda a nossa esperança seria vã. Mas porque Cristo ressuscitou e Ele é a primícia de todos aqueles que dormem, temos a completa certeza e a absoluta segurança de que em Cristo nós podemos viver eternamente na glória, experimentando aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda penetrou em coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam, mas o Espírito nolo revelou. Quem revela para mim e para você esta graça salvadora é o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Esse Cristo ressuscitou e ressuscitou para a nossa salvação. Ele então, meus irmãos, confronta basicamente o seu sermão, tem 2 pontos. A mensagem pregada aqui pelo apóstolo Pedro tem 2 pontos. Vocês mataram Jesus e Deus ressuscitou Jesus. E ao ouvir isso, diz-nos o texto aqui, meus irmãos, no verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aqui existe um quê de desespero. O que faremos? E esta pergunta precisa ser a minha pergunta, a sua pergunta. Nós sabemos, meus irmãos, que todo homem sem Cristo está condenado ao inferno, condenado ao sofrimento eterno, onde há choro e ranger de dentes. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12, está escrito assim: pois não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único que provê salvação para mim e para você é Jesus Cristo. E nós precisamos nos perguntar todos os dias: o que faremos? E a resposta para esta pergunta está dividida também em 2 ações. E aqui no verso 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é o arrependimento. Se eles foram confrontados com o fato de que eles negaram a Cristo, de que eles mataram a Cristo, de que eles não reconheceram aquele que veio para pagar o preço pelos seus pecados, como nos diz o apóstolo João, lá no capítulo 1 da sua epístola, do seu evangelho. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. É preciso, meus irmãos, que nos arrependamos dos nossos pecados. Não há, como o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 3, a partir do verso 23, não há nenhum justo,
nenhum sequer, pois todos extraviaram, a uma se fizeram pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós, em alguma medida, temos as nossas falhas, nossos erros e nossas imperfeições. Nossa natureza é pecaminosa. É por isso que o salmista Davi diz lá no Salmo 51, se não estou enganado, versículo 8, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós somos pecadores, e como pecadores, meus irmãos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Como diz o profeta Isaías, no capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não vos possa ouvir, mas as vossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Precisamos nos arrepender. Então a pergunta muitas vezes que se faz é: nos arrepender de quê? Nos arrependemos do pecado. O que é pecado? Pecado é toda e qualquer falta de conformidade com a palavra de Deus. Pecado é a transgressão da lei do Senhor, da vontade do Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos o que é mal perante o Senhor. Nós deixamos de vigiar e andamos por caminhos errados. Mas a boa notícia é que o Deus que operou salvação lá, é o Deus que continua operando salvação aqui. O Deus que disse: perdoados estão os seus pecados, vá e não peques mais, é o mesmo Deus que continua perdoando pecados, e até que Cristo venha, nossos pecados poderão ser perdoados. Mas depois da vinda de Cristo, só restará o juízo e a condenação para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Por isso, a resposta a essa pergunta: o que faremos, irmãos? Como nos salvarmos desta geração perversa? Arrependei-vos. Mas não somente eles chamam ao arrependimento, mas chama também ao comprometimento com o Senhor. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Consequentemente, um coração compungido, contrito, arrependido, que reconhece os seus pecados, que reconhece as suas falhas, que reconhece as suas imperfeições, sabe que precisa mudar a direção, sabe que precisa seguir no outro caminho. De nada nos adianta, meus irmãos, reconhecermos que temos falhas, que temos pecados, que temos imperfeições, mas continuarmos sentados no mesmo lugar. Esse confronto torna-se inútil se ele não produzir transformação na nossa vida. E a coisa mais maravilhosa, mais mística e sobrenatural que acontece é um pecador que reconhece o seu pecado, que olha para Jesus como o seu caminho, e olha para esse Jesus e muda a direção da sua vida. A isto chamamos conversão, mudança de direção. Meus irmãos, vivemos num mundo onde uma grande parcela da humanidade caminha em direção à oposição a Deus. Vivemos num mundo onde uma grande parcela das pessoas, cerca de 8 bilhões de pessoas existentes no mundo, desses 8 bilhões de pessoas, uma grande parcela tem negado Jesus. Uma grande parcela tem se entregado a todas as paixões, vontades e prazeres carnais, vivendo como se não houvesse amanhã. Muitos dizem: tudo que temos é esta vida e nada além dela. Não, meus irmãos, depois desta vida na terra, que muitas vezes limita-se a 80 anos, 90, hoje a longevidade tem estado maior. Outro dia estava num bairro e eu conheci uma senhora que tem 101 anos. Hoje nós estamos vivendo longevidade. Mas não importa se você vive aqui 114, Juiz de Fora, nós tínhamos uma senhora que tinha 114 anos. Não importa se você viva 120, uma hora você fechará os teus olhos. Uma hora você terá que dar contas ao Senhor. Uma hora você terá que comparecer diante do tribunal divino. Por isso, a palavra do Senhor diz: hoje
se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não endureçais o vosso coração. Por isso somos chamados ao arrependimento, ao quebrantamento, à mudança de direção. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não temos condições de fazer. Mas podemos confessar o nosso pecado. E podemos estar diante desse Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Seu socorro. Eu preciso do Senhor para lutar contra mim mesmo. O mal que habita em mim. Eu preciso do Senhor para deixar de fazer as coisas que eu detesto e passar a fazer as coisas que eu prefiro. É assim que o apóstolo Paulo vê o seu dilema em Romanos capítulo 7. Eu não faço as coisas que eu prefiro, mas as coisas que eu detesto, estas eu faço com frequência. Só Deus ajuda a mim e a você. Viver em santidade, meus irmãos, viver a vida com Deus, não é algo natural, é algo sobrenatural. E para experimentarmos o sobrenatural, nós precisamos ir diante do sobrenatural. Precisamos nos prostrar diante de Deus e reconhecer o nosso pecado. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O batismo é uma figura, como vimos aqui, o testemunho dos nossos irmãos. Um sinal visível de aliança. Sela e significa a nossa comunhão com Cristo, o perdão dos nossos pecados e que agora estamos numa nova vida com o Senhor. Por isso, se converta, assuma um compromisso, mude de vida, não deixe para amanhã, porque o amanhã pode não existir. Não deixe para depois, porque o depois pode ser tarde demais. E ele conclui aqui, meus irmãos, dizendo: não somente arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados, mas ele diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui ele fala sobre o enchimento do Espírito Santo. Nós fazemos um movimento que começa com arrependimento, que passa pelo compromisso com Deus e o sinal visível do batismo, mas iniciamos essa caminhada e até que Cristo venha, nós precisamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, desenvolvendo a nossa salvação. Aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O passo que nós damos é um passo extremamente importante. Nossos queridos irmãos que foram recebidos por batismo e profissão de fé, um passo extremamente importante. Mas nós não podemos, meus irmãos, estagnar a nossa vida cristã. Como uma célula viva, nós precisamos continuar desenvolvendo, crescendo, avançando, até que Cristo venha, caminhando perseverantemente, olhando firmemente para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E isso só fazemos com o enchimento do Espírito Santo. É impossível, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. E quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse lá no Evangelho de João, no capítulo 16, eu enviarei o Consolador, e ele há de vos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Salvai-vos desta geração perversa. Arrependei-vos, assumindo um compromisso com o Senhor e também pelo enchimento do Espírito Santo. Ele diz aqui no verso 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse Deus continua chamando, esse Deus continua anunciando. Jesus veio para morrer por todos aqueles que na eternidade foram dados a Ele pelo Pai. E todos aqueles que foram eleitos em Cristo, desde antes da fundação do mundo, não morrerão sem salvação. Não passarão desta vida sem reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador.
Como é que se identifica o cristão? Como é que se identifica aqueles que pertencem ao Senhor? No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, pelos frutos se conhece a árvore. Pode a árvore má dar bons frutos? Pode a árvore boa dar maus frutos? Não, meus irmãos, absolutamente. Que frutos você tem dado? A promessa é para nós, a promessa é para os nossos filhos, por isso nós incluímos as nossas crianças na aliança do batismo, porque a promessa é para nós, para os nossos filhos e para todos quanto o Senhor chamar. E então chegamos aqui no verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Esse alerta, meus irmãos, continua vivo. Esta exortação continua viva. Muitas vezes nós nos assustamos com o que está acontecendo à nossa volta. Muitas vezes nós nos perguntamos: para onde está indo a humanidade? O que está acontecendo com o ser humano? Filho matando pais, pais matando filhos. Outro dia assisti uma notícia que me deixou assim, de queixo caído. Uma mulher deu à luz a uma criança e jogou no meio de um lixo. Os cachorros estavam latindo e as pessoas passaram, estranharam aquilo e foram ali para ver. Era um bebezinho e ainda estava com parte da placenta junto com ele. Simplesmente, como uma coisa, jogou no lixo. Pessoas matam umas às outras por questões banais. Famílias são desfeitas por questões sem nenhuma justificativa. Maldade, perversidade, frieza, cada vez mais tem tomado as pessoas. E nós somos chamados: salvai-vos desta geração perversa. Tudo isso tem acontecido, meus irmãos, porque os homens têm negado a Deus. Porque os homens têm sido entregues a si mesmos, às suas paixões, suas vontades, seus prazeres. O mundo está como está, porque falta Jesus Cristo no coração das pessoas. O mundo está como está, porque tem matado Jesus no seu próprio coração. E isso vai piorar. Por isso, para mim e para você, salvai-vos desta geração perversa. Em breve, aquele que vem, virá, e não tardará. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá nem pranto, nem dor, porque todas as primeiras coisas já terão passado. Mas é preciso que nós nos arrependamos dos nossos pecados. É preciso que nós assumamos um compromisso de fé com o Senhor. E é preciso que nós desenvolvamos a nossa vida espiritual, nos enchendo do Espírito Santo e nos livrando da nossa carne e do nosso pecado. Que Deus ajude a mim e a você, que eu e você, que nós sejamos salvos desta geração perversa, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajude, Deus, a mim e aos meus irmãos, para que nós possamos a cada dia voltar os nossos olhos para o Senhor e buscar, ó Deus, em arrependimento e fé, em conversão e mudança de direção, e sermos a cada dia cheios do Espírito e esvaziados da nossa carne, para que, quer comendo, quer bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.